O homem coçou a cabeça, imaginando quem poderia ter aparecido tão tarde. Havia um homem atrás das grades que pediu para voltar, explicando que já havia muitas pessoas no abrigo e era impossível aceitar mais. A figura encapuzada então se virou para o guarda no portão pedindo ajuda, dizendo que não tinha para onde ir. Um dos que vieram pediu para examinar sua posição, segurando na mão um objeto oval alongado com um padrão intrincado. Depois disso, o homem atrás das grades soltou uma risada pensativa e silenciosa, como se estivesse hesitando em sua decisão. Nesse momento, alguém abriu a palma da mão, revelando um objeto redondo e brilhante com um padrão de estrelas. Logo o portão se abriu com um rangido e foi dada uma ordem para segui-lo. O homem disse que lhes contaria sobre as regras e taxas do abrigo no dia seguinte, pois a noite já estava chegando ao fim, enquanto outro homem permanecia em silêncio na porta. Um rapaz de cabelo castanho curto disse que iria embora agora, mantendo uma expressão séria no rosto. Enquanto isso, o idoso se virou, e os dois homens de capa, um velho e um jovem, agradeceram-lhe em silêncio pelo abrigo. Então a figura vestida de escuro apontou para um lugar para o outro, convidando-o a sentar-se ali. O mais velho colocou a mão gentilmente no ombro do mais novo, reconhecendo quão difícil seu caminho havia sido. O rapaz ouviu as palavras, e o interlocutor enfatizou novamente que ele havia carregado muita coisa nas costas. Depois disso, o homem mais velho gentilmente aconselhou o mais jovem a dormir um pouco, assegurando-lhe que outros chegariam em breve. Ele tocou gentilmente o rosto do jovem, e ele concordou silenciosamente em resposta. Uma mão manchada de sangue apareceu na escuridão, a respiração era pesada e intermitente. O homem pediu para alguém ser feliz, com uma voz suplicante e suavemente calorosa. Nesse momento, a idosa caiu no chão, pressionando a mão contra a cabeça, da qual escorria sangue. Ele a sacudiu gentilmente e perguntou se ele estava dormindo. Aiden notou sua própria palma ensanguentada, e alguém próximo ofegou baixinho na escuridão. Ele grita o nome de Ellen em desespero, curvando-se sobre seu corpo imóvel deitado na cama. Então ele se vira com um olhar pesado, e duas pessoas estão paradas na porta, uma com os braços cruzados, a outra suspirando alto, expressando insatisfação. O homem pergunta com raiva por que foi necessário matá-lo e criar novos problemas, enquanto a mulher pergunta ansiosamente o que fazer com a criança agora. Depois disso, ela é instruída a levar o menino com ela para o trabalho, para que eles pareçam uma mãe e um filho patéticos. Uma mulher reclama que este lugar não é uma instituição de caridade, e outra sugere combiná-los para gerar renda. Enquanto isso, a narrativa observa que o abrigo supostamente ajuda os sem-teto e recebe subsídios, mas na realidade usa crianças, escondendo-se atrás de palavras sobre taxas de manutenção. A mulher se vira para o menino sentado na cama e começa a se apresentar. Ela diz a Pauline que de agora em diante viverá com ela. O jovem admite que não sabe exatamente o que seu interlocutor passou, mas garante que uma coisa permanece certa. Então a mulher coloca a mão no ombro dele e diz que ele deve sobreviver, não importa o que aconteça. Ela acrescenta que se ele lidar com a situação, mais cedo ou mais tarde terá uma chance de ser feliz. Depois disso, o menino olha para cima, vê uma mão estendida e ouve uma oferta para ir embora imediatamente. Uma mulher se aproxima de um homem segurando uma criança nos braços, e a história observa que o vínculo entre mãe e filho foi construído apenas pela mendicância. Elric é consolado por uma mulher, lembrando-se de como Madre Pauline sempre cuidou dele. Dois meninos estão com medo, enquanto uma menina está atrás dele, e a narrativa esclarece que ela o protegeu de intimidações e ameaças. Uma mulher observa seu filho dormindo com carinho, pensando que nunca se sentiu sozinha porque sua mãe estava sempre lá. 5 anos depois, ela está sentada sozinha em um banco em um parque vazio e tranquilo ao pôr do sol. Então um menino chamado Rovan acena alegremente, segurando outro recipiente, e flores amarelas florescem abundantemente ao redor dele. A mulher mais velha convida a mulher mais jovem a sentar-se, observando seus esforços, e a mulher mais jovem responde, apreciando a preocupação da mulher mais velha. Enquanto isso, alguém menciona que ouviu esta manhã que Madre Pauline iria embora em breve, pegando um balde de metal. Ela diz que servirá como empregada na mansão de uma família nobre.
Então ele percebe com alívio que Madre Pauline consegue lidar com qualquer situação, e ela escuta em silêncio, sentada por perto. Ela gentilmente diz a ele que ele precisa cuidar de si mesmo, não dela, ao que ele ri, reclamando que seu cabelo está desgrenhado novamente. Depois, ela agradece calmamente pelos últimos 5 anos. Ela se lembra de como ele sempre a defendia, mesmo quando mendigos tentavam brigar. Enquanto isso, ele admite entre lágrimas que está feliz em ver Madre Pauline indo para um lugar melhor e que ele deve sinceramente parabenizá-la. Ele lamenta que todas as pessoas queridas para ele, incluindo seus pais e ele, o estejam abandonando, e lágrimas rolam pelo seu rosto. Então ela ordena abruptamente que Rovan a olhe nos olhos, segurando seu rosto entre as mãos. Elric ouve, com lágrimas nos olhos, que a ausência de alguém por perto agora não significa que ele está sozinho. Ele pensa que uma pessoa só está verdadeiramente solitária quando seu coração está vazio, e nesse momento uma lágrima rola pelo seu rosto. A mulher acrescenta que se você tiver em mente aqueles que já faleceram e olhar para dentro de si mesmo, poderá entender o quanto ele era valorizado e amado. Ela aconselha a fechar os olhos e ouvir seu coração sempre que se sentir sozinho. Depois disso, ele fica sozinho e pensa em como Madre Paulina, que sempre esteve lá, foi embora, e se pergunta se lhe disseram para não olhar para o seu coração para não se sentir sozinho. Ele se lembra das palavras dela sobre abrir os olhos do coração para sentir a presença dos entes queridos. Então ele estende a mão com alegria, dizendo quão maravilhoso é e que ele realmente sente tudo. Ele se lembra de sua mãe, seu pai, Helen e Madre Pauline, segurando uma luz brilhante na palma da mão sob o céu estrelado. Ele percebe no silêncio que nunca esteve realmente sozinho. Alguém está gritando em voz alta para que todos acordem e se preparem para o trabalho perto de um prédio de pedra entre as árvores. 1 ano se passou desde que Madre Pauline foi embora, e 2 jovens estão carregando fardos pesados para dentro da casa de pedra. Ele pensa em Madre Pauline, supondo que ela ainda esteja se acostumando com seu novo emprego, já que não houve notícias dela. As crianças formaram uma fila na rua, ao lado de um grande prédio de madeira, e o homem ordenou que elas mantivessem a fila organizada. Então ele colocou a mão no ombro de Rovan e lhe desejou o melhor que pudesse naquele dia, enquanto os outros estavam por perto. Aiden prometeu confiantemente que não havia necessidade de temer pessoas mais ao seu redor e se apresentou como Blake, o supervisor do 1º distrito. Depois disso, ele se lembrou de que foi esse homem quem primeiro fez entender, os coágulos de luz que ele viu eram mana. Ele disse a Blake que estava contando com ele novamente hoje. Enquanto isso, ele notou que a luz havia se condensado ao redor do corpo do espadachim e mais tarde descobriu que ele podia usar mana. Ela se lembrou do aviso para ficar longe por causa do perigo, mas já estava imaginando mentalmente as capacidades desse poder. Moedas caíram no recipiente com um som alto e estridente, e um pequeno objeto retangular foi encontrado dentro delas. Ele agradeceu ao professor e disse que seu coração também era muito bonito. Uma jovem mulher de vestido verde cobriu a boca com a mão e exclamou, "Meu Deus!", enquanto outra, de roupa escura, observava em silêncio. Ele pensou que precisava se acostumar a ver formas físicas e mana ao mesmo tempo, enquanto 2 mulheres próximas elogiavam o menino. Elric sentou-se de pernas cruzadas, invocando um círculo mágico brilhante, enquanto figuras com padrões brilhantes se moviam e ficavam ao redor dele. Ele refletiu que antes era difícil perceber ambas as existências ao mesmo tempo, mas agora isso estava gradualmente se tornando mais familiar. Neste momento, a figura encapuzada reclamou de tontura pela imposição da forma física e mana, voltando-se para Rovan. Ele cumprimentou seu irmão e notou com surpresa a rapidez com que ele conseguiu juntar tanta coisa. Depois disso, ele agradeceu a todas as pessoas gentis, sorrindo calorosamente no ambiente cheio de alegria. Ele acrescentou que é preciso ter cuidado, porque neste mundo há muitos que invejam o sucesso dos outros. Aiden disse à figura encapuzada para reportar imediatamente se qualquer pessoa suspeita ou evento estranho ocorresse. Ele decidiu que era melhor ficar quieto sobre algumas coisas, e então alguém acenou para se despedir, prometendo ver seu irmão mais tarde. Ele percebeu que tinha visto algo estranho nos últimos dias. No meio da multidão barulhenta, apareceram 2 estranhos,
cujos corpos emitiam um brilho de mana incomumente espesso e brilhante, e os transeuntes se viraram para olhá-los com interesse. Nesse momento, uma figura com uma capa os observava de um canto escuro, notando que o brilho deles parecia especialmente rico e puro. Um pouco mais longe, um dos observadores, não querendo perder tempo, saltou para os telhados de uma só vez e logo desapareceu de vista. Então um homem de terno marrom percebeu que não sentia nenhuma ameaça e decidiu não revelar seu dom de ver mana a ninguém por enquanto. Depois disso, Grace agradeceu ao mentor e lhe desejou um bom dia, e uma moeda caiu no recipiente de doações com um som opaco. Ela percebeu que o depósito de sucata estava quase cheio e se perguntou se deveria pedir um novo container à base. Enquanto isso, a figura no telhado percebeu uma pitada familiar de mana e percebeu que certas pessoas estavam se aproximando do local. Elric caminhou cuidadosamente pelo beco estreito, imaginando se estava sendo seguido por um perseguidor invisível. Ele se perguntou sobre o propósito dos objetos estranhos, notando que eles não eram tão visíveis antes. Enquanto isso, a figura encapuzada explicou ao seu companheiro que um inimigo estava ficando para trás, enquanto o outro estava caminhando para o lado. Elric apertou o livro com força contra o peito, pensando em como precisava chegar ao acampamento o mais rápido possível. Depois disso, ele começou a correr, com apenas um desejo em seus pensamentos, encontrar Blake e chegar até ele a tempo. A cada passo, a ansiedade passava por sua cabeça, pois sentia que naquele ritmo tudo poderia acabar mal. De repente, vindo da esquina, ouviu-se um grito, alguém chamava Rovan, e uma carruagem passou rugindo, correndo pela rua estreita. Então o homem chamou o irmão Blake, que estava correndo pela estrada, e ele respondeu brevemente concordando. Ele notou duas pessoas encapuzadas se aproximando e disse que elas já estavam ali, depois ordenou que fossem imediatamente para o abrigo. Ao mesmo tempo, ele alertou seu companheiro para não deixar cair o recipiente com dinheiro, caso contrário eles não teriam nada para comer. A imagem mudou para uma vista de um grande edifício de madeira cercado por altos pinheiros, através dos quais o sol brilhava intensamente. Lá dentro, o homem se virou para o menino de cabelos brancos e o informou que as outras crianças retornariam devido a questões de segurança e que seria melhor que ele descansasse por enquanto. Um momento depois, alguém deu um leve toque na cabeça do homem de cabelos brancos e perguntou se ele estava ouvindo atentamente. O homem de cabelo castanho curto disse ao garoto de cabelo branco para se recompor e entrar, e ele concordou relutantemente. Ele então explicou como mana circulava no corpo enquanto ele se movia, levando o jovem pelas ruas da cidade. Ele percebeu que quando concentrava seu poder nos braços e pernas, o mana condensado se espalhava em ondas. Elric descreveu como mana brilha e desaparece ao pular de telhados, olhando para a paisagem urbana. Enquanto isso, Elric, parado calmamente na janela com os olhos fechados, inalava mana junto com sua respiração. Ele se concentrou profundamente, criando uma esfera brilhante de energia em suas palmas e ordenou que ela fosse liberada em circulação. A figura foi instruída a manter a energia dentro do corpo e usá-la somente quando necessário. Ele disse que agora entendia tudo claramente e ficou calmamente na porta com os olhos fechados. Elric começou a explicar com evidente entusiasmo como exatamente usar mana. Depois disso, ele cerrou o punho, decidindo tentar um novo método o mais rápido possível. Dois estudantes perguntaram o que estava acontecendo, e Elric se virou para ouvi-los atentamente. Aiden então explicou que todos provavelmente estavam se perguntando por que foram chamados naquela hora e garantiu que não havia motivo para preocupação. Um dos homens disse ao grupo para permanecer em silêncio nos dormitórios até que os guardas tivessem verificado cada distrito e o trabalho pudesse ser retomado. O homem alto disse a Elric para esperar no lugar por um tempo enquanto o outro observava por perto. Ele se perguntou sobre o que eles estavam falando, por que estavam tão longe que era impossível ouvir as palavras. Dois homens estavam discutindo como o diretor favorecia um de seus pupilos por causa de sua aparência, e o outro admitiu que isso era compreensível. Um deles explicou que houve um incidente no primeiro distrito e agora eles queriam manter alguém lá dentro por segurança, enquanto o segundo pensava sobre isso. Ele se perguntou se a conversa era sobre aquelas mesmas pessoas, paradas com uma xícara na rua ensolarada. Elric estremeceu ao ouvir o chamado e respondeu rapidamente, com um toque de tensão na voz.
Foi pedido que ele dissesse olá, pois a partir de hoje ela ficaria responsável por ele. A mulher apresentou Rovan, da ala do dormitório, acrescentando que ele ainda não sabia ler. Então a menina perguntou sua idade, e o menino respondeu que em breve completaria 10 anos, e depois disso ela se perguntou por que ele não sabia ler. Ele admitiu que nunca tinha aprendido isso e se perguntou o que mais se poderia esperar de uma criança que cresceu em um dormitório. A menina prometeu ensiná-lo a ler e escrever a partir de amanhã e disse para ele ligar para a professora, mas em particular ela permitiu que ele ligasse para a irmã mais velha. Enquanto isso, ele perguntou hesitantemente por que precisava aprender a ler, segurando uma bolsa pesada nas mãos e se dirigindo à figura de cabelos escuros. Ela perguntou se ele sabia alguma coisa sobre leituras e o aconselhou a dar-lhe um pequeno treinamento antes de mandá-lo embora, explicando que leituras eram livros lidos em voz alta para os ouvintes. O idoso acrescentou que às vezes esses encontros são realizados pelos próprios autores, que lançaram suas obras recentemente. A história explicava que a nobreza às vezes se reunia em clubes e realizava reuniões regulares, onde 3 senhoras com leque serviam como ilustração. A mulher explicou ao menino de cabelos brancos que o orfanato realizava leituras para benfeitores, comparando isso ao apoio ao entretenimento requintado da nobreza. Ela também disse que crianças que leem melhor do que outras geralmente encontram pais adotivos, e leituras especiais envolvem apresentações individuais com um cliente. Ele não demonstrou medo algum, e eles se encararam por um longo tempo na biblioteca. A mulher então apresentou Rovan novamente e o aconselhou a se dar bem com os outros e evitar problemas. Ela deu ao jovem um assento no canto esquerdo, e ele brevemente confirmou sua concordância. Ele olhou para seu armário pessoal com interesse enquanto o outro interlocutor começou a dizer algo sem jeito. Perguntaram ao garoto de cabelos brancos se ele realmente vinha da ala do dormitório, e ele confirmou animadamente. Um dos jovens se apresentou como Theo e comentou que era a primeira vez que conhecia alguém do dormitório em seu círculo. Elric percebeu que alguém parecia abatido e tentou animá-lo, assegurando-lhe que ninguém ali seria tão cruel quanto as outras crianças. Um dos jovens explicou que as funções do círculo de leitura consistiam apenas em administrar a biblioteca e o salão de recepção, e o ouvinte de cabelos brancos assentiu em compreensão. Ele ouviu a palavra livro, e então alguém se ofereceu para dar as boas-vindas formalmente a Rovan. Então a menina percebeu que era ali que todo o conhecimento do mundo estava armazenado, e o menino a ouviu com os olhos arregalados. A mulher percebeu que Rovan estava cheio de curiosidade e expressou confiança de que ele definitivamente os amaria. Então o menino dormiu pacificamente, pensando consigo mesmo que seu desejo querido finalmente havia se tornado realidade. Havia uma árvore florida visível do lado de fora da janela, e a legenda dizia que eles viveram felizes para sempre. Ele colocou a palma da mão na superfície de madeira enquanto alguém chamava o nome de Rovan com óbvia pressa. O homem na recepção exigiu o livro que havia lido hoje, e o jovem de cabelos brancos imediatamente concordou em atender ao pedido. Grace sentou-se à sua mesa, virando as páginas e lendo em voz alta vários títulos incomuns. O jovem estudante foi elogiado pela mulher atrás do balcão e agradeceu a sua mentora, Amy, após o que passaram a ler romances do segundo distrito. Depois disso, ele alegremente observou que agora podia ler livros do segundo distrito e perguntou se poderia ficar mais tempo para ler um pouco mais antes de retornar ao dormitório. Ele ficou na biblioteca, pensando que aquele lugar devia estar cheio de coisas incríveis. Ele vagou entusiasticamente pelas prateleiras, encontrando muitos volumes interessantes que capturaram sua atenção. Enquanto isso, a narrativa observou que sua terra natal estava localizada em uma pequena e remota região marcada no mapa. Os soldados seguravam faixas com a imagem de um leão, e a história explicava que Grafton havia vencido uma guerra prolongada, após a qual o mundo foi reconstruído em um reino e 6 principados. O rei explicou que havia criado a organização para suprimir conflitos militares e garantir o bem-estar e a segurança do público. Uma narração posterior revelou que o abrigo e o sindicato estavam em um relacionamento tenso. Ele se perguntou o que exatamente eles poderiam estar escondendo enquanto olhava atentamente para o livro em suas mãos. O jovem notou que, embora sua prática ainda fosse imperfeita, ele já era capaz de circular mana em movimento com bastante confiança. Ele se lembrou de que antes, ao dominar o método básico, ele se sentou em silêncio e inalou mana,
e ao lado dela ela segurava uma bola brilhante nas palmas das mãos. Agora ele explicou que havia se treinado para inalar mana mesmo enquanto se movia, o que lhe permitia direcionar o fluxo de energia tanto ao caminhar quanto ao ler. Elric se perguntou por que sua densidade de mana ainda era fraca e não estava se acumulando apesar de seus esforços constantes. Naquele momento, a figura deu a ordem de reunião, e várias pessoas vestidas de branco se reuniram atentamente no espaçoso salão. A mulher ruiva declarou confiantemente que hoje era o dia, enquanto a garota de cabelos escuros permanecia em silêncio por perto. Então, outra pessoa disse pensativamente em voz alta que alguém precisava ser escolhido, avaliando cuidadosamente 5 alinhados à sua frente com base em seu estado atual. Um grupo de jovens, entre os quais uma menina que cobriu a boca em sinal de surpresa, respondeu unanimemente afirmativamente quando seus nomes foram chamados. De Grace foi chamado e ele respondeu com um surpreendente sim. Depois disso, foi-lhe explicado que ele não poderia participar da leitura, pois havia acabado de terminar seu primeiro livro. Eles acrescentaram que a presença do jovem de cabelos brancos daria solidez ao que estava acontecendo e sugeriram que ele simplesmente observasse a atmosfera para ter uma ideia. Ele agradeceu educadamente ao vice-diretor, curvando levemente a cabeça em sinal de reconhecimento. A mulher então ordenou que os 10 escolhidos trocassem de roupa e se reunissem imediatamente no salão de recepção. Os 2 homens trocaram comentários ásperos sobre justiça, e o terceiro reagiu com surpresa e irritação. Nesse momento, um jovem se aproximou entusiasmado de Rovan e o elogiou por sua aparência impressionante. Rovan agradeceu a Tel, observando que a roupa realmente lhe caía bem, e depois a mulher lhe disse para sentar-se ao lado. Logo ouvi uma batida na porta, e uma voz me lembrou de me endireitar, porque os convidados já tinham chegado. Ele expressou sua gratidão com um sorriso caloroso e notou o lindo coração do mentor. A jovem gritou de surpresa, ficando ao lado de outra, mais calma, contra o contorno borrado da torre. O jovem cumprimentou as 2 mulheres calorosamente, agradecendo-lhes pela ajuda anterior, e uma delas ficou genuinamente feliz em vê-lo novamente. Depois disso, alguém perguntou a Lady Caroline se ela conhecia Rovan, e ela confirmou que se lembrava do nome dele, mencionando que o tinha visto mendigando em Bray Crossroads no inverno anterior. Grace perguntou se Rovan poderia liderar a leitura de hoje, mas alguém ressaltou que ele apenas observaria. A senhora ruiva disse tristemente que lamentava não ouvir sua voz, mas se ofereceu para deixá-lo ler o último capítulo como um teste. 2 mulheres estavam sentadas à mesa, e uma delas notou com surpresa que elas haviam se encontrado novamente tão cedo. Ele então admitiu que não tentou se apegar à lembrança, mas ela continuava voltando, e ele não entendia por que de repente sentiu essa sensação. Ele explicou calmamente que tudo aconteceu daquela forma, mantendo seu olhar calmo e pensativo. Então uma das mulheres admitiu que tentou impedir, mas talvez seu coração não estivesse realmente pronto para resistir quando elas estavam conversando à mesa. Elric começou decidindo falar diretamente. Ele leu trechos do livro, enquanto Belor evitava cuidadosamente o olhar imperturbável do Duque, sem saber como reagir melhor. Depois disso, o jovem silenciosamente percebeu que tudo tinha dado errado. Uma expiração quase inaudível escapou, semelhante a um suspiro, e então lágrimas deslizaram pela pele. Elric agradeceu ao vice-diretor Jimbu pela ajuda, e a mulher de amarelo perguntou como ele conseguia ler tão bem e pediu que ele se apresentasse novamente no dia seguinte. Logo ele se levantou em uma cadeira com um livro grosso nas mãos, pensando que a capacidade de direcionar o fluxo de mana dependia, em última análise, apenas de seu próprio corpo. Elric abriu o volume vermelho e se perguntou se havia outro que pudesse ser mais útil. Ele continuou lendo o livro enquanto Aiden reagia animadamente às palavras sobre o significado do castelo. O jovem de cabelos brancos estremeceu com o aparecimento repentino do homem de cabelos castanhos, que calmamente disse que não estava surpreso e que o esperava, acrescentando que naquela idade era natural demonstrar interesse por tais coisas. Aiden sorriu e admitiu que tinha ouvido falar do sucesso da leitura pública, lamentando não tê-la ido, mas ficou feliz em encontrá-lo na biblioteca. Em seguida, ele perguntou se o interlocutor estava de plantão naquele dia e ouviu como resposta que muitos casos haviam se acumulado ultimamente. O jovem perguntou cautelosamente se algo sério havia acontecido,
e ele respondeu que os velhos encrenqueiros haviam retornado, mas que ele e os gerentes lidariam com eles. Depois disso, ele pensou em se unir e avisou Blake que se ele interferisse, essas pessoas certamente estariam envolvidas. Ele admitiu que as palavras lhe deram força, e seu interlocutor reclamou que ele não poderia comparecer à leitura no dia seguinte, mas mesmo assim continuou a conversa. Elric lembrou-se de um livro que havia lido recentemente que Blake provavelmente seria um vilão. Então o homem de cabelos castanhos provocou o homem de cabelos brancos, dizendo que suas bochechas eram praticamente rechonchudas, e o próprio jovem se perguntou se deveria ser considerado uma boa pessoa. Ele se assegurou de que tudo estava bem e expressou confiança de que haveria muitas outras oportunidades pela frente, já que agora ele teria que ler com frequência. Finalmente, o homem de cabelos brancos avisou Blake para ter cuidado, mas ele ignorou, dizendo para ele apenas fazer seu trabalho e tentar. Ele segurava o volume vermelho nas mãos quando um aviso soou próximo para não desperdiçar suas forças. Então ele se perguntou como seria um duelo entre pessoas que dominassem humana, sozinhas em uma sala iluminada pelo sol. O jovem se perguntou em voz alta se teria forças para resistir à figura encapuzada, enquanto o garoto de cabelos brancos o observava em silêncio, segurando um livro. Naquele momento houve uma batida na porta e uma voz convidou Rovan a entrar. Ele perguntou por que o vice-diretor o havia chamado. O jovem parou na frente dela à mesa, percebendo que ela hesitou antes de começar a explicação. A garota loira insistiu que Rovan fosse o leitor principal hoje, enquanto os outros dois ficaram em silêncio atrás. Então, 3 mulheres exigiram silêncio com raiva. Uma delas chegou a tapar os ouvidos, declarando que vozes extras eram inaceitáveis. Ela fechou os olhos e prometeu fazer o melhor que pudesse. A mulher perguntou se ele conseguiria lidar com a situação, e ele respondeu que tentaria, pedindo para ela não se preocupar e se dirigindo a ela como vice-diretora. Depois disso, a ruiva levantou a voz para anunciar uma leitura especial para a rara ocasião, diante da multidão reunida. Um dos jovens anunciou solenemente que Theo conduziria a leitura especial, o que causou surpresa no grupo. A mulher de vermelho convidou todos a parabenizar o atordoado garoto de cabelo azul enquanto os outros assistiam. Elric foi o primeiro a parabenizar Theo, observando que esperava ouvir o nome de Rovan, e Theo agradeceu a Rovan em troca. Um rapaz sorriu e disse ao outro que ele lia tão bem que logo se encontraria em um lugar digno. Enquanto isso, Elric olhou pela janela e ouviu 2 garotas conversando tristemente sobre um garoto que já havia sido considerado capaz, mas que foi rapidamente esquecido. Ele explicou que veio apenas porque queria segurar a mão do seu interlocutor. Elric ficou diante do grupo de mulheres, refletindo sobre o desejo inevitável e reconhecendo que ainda havia muito o que dizer em seu coração. A voz disse a Rovan para fazer as leituras de manhã e à tarde, e ele perguntou se isso significava 2 vezes por dia. A mulher tirou os óculos e admitiu que seria difícil, mas todos queriam ouvi-lo ler. Ele agradeceu a atenção de todos e admitiu que estava feliz porque sua leitura lhe trouxe alegria, mas depois ia acrescentar algo mais. Depois disso, Elric disse que se sentiu vazio depois de ler One Piece, e pediu permissão para sair durante os intervalos, ao que Aiden notou suas orelhas de gato e concordou. A mulher alertou o jovem para não ir além do quintal, e ele educadamente respondeu que entendia tudo e expressou gratidão. Nesse momento, a imagem luminosa explicava como marcar músculos, articulações e ossos dos livros, conectando-os como vasos sanguíneos. De repente, um raio de energia se espalhou pela sala enquanto ele permitia que o mana passasse por suas mãos. Então a bola brilhante brilhou com um raio azul, e a voz explicou que para o mana se mover no corpo, não é necessário apenas o pensamento, mas também a força de vontade. Ele deu um suspiro de alívio e notou que tudo estava indo bem, mas a concentração de mana continuava sendo um problema, imaginando se a razão estaria no próprio corpo como um recipiente. O jovem fechou os olhos, lembrando-se de aproveitar o tempo e se concentrar em evitar fraquezas em sua gestão de energia. Enquanto isso, Blake o arrastou para o abrigo, já que ele mal conseguia andar sozinho. De cima, ele notou que a União não conseguia continuar a perseguição até o fim e parecia ter esgotado completamente suas forças. Ele pensou no mana acumulado, refletindo sobre isso, olhando pensativamente para o céu.
Elric silenciosamente se perguntou se conseguiria usar mana externo como se fosse seu, segurando um livro aberto na sala iluminada. Ele pegou o pedaço de papel e se perguntou se seria possível aplicar força independentemente do seu peso ou formato. Depois disso, Elric examinou cuidadosamente a folha e confirmou seus próprios palpites, sussurrando-os. Logo foi anunciado que Lily faria a leitura especial, e todos foram chamados para parabenizá-la. As pessoas reunidas parabenizaram unanimemente a menina e lhe desejaram saúde e segurança, e ela respondeu com um tímido agradecimento. Ela mexeu os dedos enquanto ele a olhava com uma expressão questionadora, e a garota perguntou se ele tinha algo a dizer. A menina gaguejou e tentou confessar seus sentimentos para aquele chamado Rovan. Ele ficou surpreso com a escolha de Lily e não conseguia acreditar que Rovan havia sido preterido novamente. Aiden explicou que o diretor não permitiria que ele saísse, comparando a situação a uma galinha botando ovos de ouro, enquanto o outro acrescentou que o jovem estava sendo mantido apenas para lucro. Ele se desculpou e pediu que Lily repetisse suas palavras, mas ela rapidamente ignorou, dizendo que não era nada. Então, a voz de alguém comentou ironicamente que seu rosto estava vermelho como um rabanete, e outra pessoa pensou que se ela fosse embora, isso significaria uma chance de entrar em uma boa família. Eles ficaram perto da janela, pensando na possibilidade de ler novos livros, encontrar pistas sobre o acúmulo de mana e explorar um mundo mais amplo. Enquanto isso, ele se encostou na parede, praticando magia, e pensou que agora tais exercícios eram fáceis e a prática constante seria benéfica. Depois disso, Elric observou o diretor do dormitório falar com o jovem na enorme porta de madeira e percebeu que fora ele quem o trouxera ali. Ele percebeu que o mana estava se dissipando enquanto o homem no chão tossia dolorosamente. Um homem de cabelo castanho curto chamou apressadamente outro, enquanto um terceiro estava sentado no chão próximo, visivelmente confuso. Um deles apoiou seu companheiro, que mal conseguia ficar de pé, e perguntou o que havia acontecido, ouvindo em resposta uma acusação contra o povo da União. Naquele momento, Elric de repente se lembrou da União, e então alguém o chamou pelo nome, distraindo-o de seus pensamentos. O homem disse ao mais jovem para fingir que não tinha visto nada e voltar para dentro, e ele concordou silenciosamente. Ele sentiu que algo estava errado e se perguntou o que havia acontecido, parado sozinho no corredor silencioso. A mulher então anunciou que a leitura patrocinada da tarde foi cancelada e ordenou que todos voltassem para seus dormitórios. Ela insistentemente ordenou que ele cumprisse as ordens, explicando que todos os clientes já haviam sido enviados, e ele pensou com perplexidade sobre o inesperado de tal decisão. Então alguém se adiantou, exigiu uma explicação, ressaltou que tal coisa nunca havia acontecido antes e mencionou o nome de Rovan. Aiden colocou a mão firme no ombro de Elric e disse para ele se preparar. Ele recebeu uma mensagem solicitando uma leitura especial e olhou para cima com uma expressão imperturbável. Uma mulher de cabelos curtos escuros ordenou que todos se preparassem, explicando que haveria uma leitura especial a ser feita. Elric olhou para o homem deitado no chão e pensou que a União havia formado o supervisor exatamente para ser assim. O alto apoiou o baixo e juntos se afastaram, e o pensamento passou por sua mente de que o cancelamento da leitura estava diretamente ligado a esse incidente. Ele se dirigiu à professora de M pelo nome, começando a falar com uma leve surpresa na voz. Ele perguntou se eles estavam indo direto para o cliente. Então o jovem chamou a mulher, e ela respondeu afirmativamente, ordenando que ele a seguisse. Ele perguntou se foi Lady Caroline quem solicitou a adoção, mas lhe disseram que foi a outra parte quem tomou a iniciativa. O homem cumprimentou Rovan e os convidou a entrar, explicando que o tempo era curto. Depois disso, ele sentiu um toque em seu ombro e notou a expressão tensa no rosto da professora M. Ele achou estranho que o prédio não tivesse janelas e que lá dentro estivesse ainda mais escuro do que ele esperava. Ele decidiu permanecer em guarda e se perguntou se deveria fazer isso em vez de fugir, mas então reconheceu a voz do vice-diretor. Enquanto isso, eles discutiram a necessidade de reunir todos os objetos de valor antes de partir devido a um feitiço pesado, e então foi dada a ordem de sentar em uma cadeira e ler. Ele pensou alto sobre o buraco, imaginando o que poderia ser e se havia algo escondido lá dentro. Foi então que Elric sentiu pela primeira vez um acúmulo incomumente forte de mana, e então Rovan recebeu a ordem para começar.
Ele anunciou o início da leitura e caminhou até o centro da sala, enquanto o homem de cabelos brancos o observava. Elric sentou-se à beira do abismo escuro, lendo em voz alta, sentindo a enorme pressão de mana, mas ao mesmo tempo percebendo que algo estava errado. Ele refletiu que o encontro repentino os tornou mais honestos um com o outro e admitiu que estava vivenciando inúmeros sentimentos pouco claros. Logo Elric foi preso em um círculo ritual e, com a fé quebrada, perguntou para onde os outros tinham ido. Ele pareceu preocupado e pensou em como não poderia deixar o fracasso consumir todo o seu mana. Ele então decidiu perseverar, convencendo-se de que a união interviria se o abrigo fosse perseguido. Ele fez a escolha de tentar absorver o mana flutuando ao redor e canalizá-lo em sua própria direção. Elric pediu nervosamente para alguém se aproximar, segurando o livro, e pensou em ganhar tempo. Ele concluiu que, como novos fluxos de mana não estavam se aproximando, isso significava que a união ainda não havia chegado ao prédio. Ele ficou sozinho no corredor escuro e pensou que precisava continuar lendo a qualquer custo. Os dois homens estavam discutindo se a leitura estava demorando muito e se a fruta já deveria estar madura. Então um deles disse que precisavam ir verificar, e a mulher imediatamente se ofereceu para acompanhá-lo. Ele notou que o diretor e seu pessoal começaram a se mover. Depois disso, Elric notou algo e percebeu que eles finalmente haviam chegado. Elric levantou-se da cadeira, segurando o livro, e percebeu, alarmado, que todos os outros tinham descido para o porão. O homem atacou furiosamente as duas pessoas deitadas no chão, acusando-as de má conduta e tentativa de fuga, e a mulher perguntou ansiosamente o que havia causado tamanha crueldade. Ele gritou um insulto, chamando alguém de rato nojento, e seu rosto se contorceu de raiva. Enquanto isso, o homem de terno virou-se bruscamente para Eger e exigiu insistentemente que ele explicasse o que havia feito. Aiden perguntou indignado por que todos os diretores foram mortos, e Blake respondeu indiferentemente que eles estavam apenas se divertindo. Ele então explicou que a fruta havia desaparecido de repente e ele a seguiu, encontrando-a naquele estado, e depois perguntou por que ela parecia tão estranha. O homem acrescentou que havia levado Rovan para criar novas frutas antes que os outros chegassem, mas as ações não tiveram sucesso, causando o descontentamento do outro. Ele perguntou pensativamente por que Blake, sendo um espadachim, não carregava uma lâmina consigo. Ele respondeu que por um momento era necessário usá-lo para outro propósito. Naquele momento ele se virou abruptamente e perguntou surpreso o que estava acontecendo ali. Aiden observou ironicamente que Elric estava usando mana, impressionado com a escala de seu poder, e um brilho intenso brilhou ao redor do jovem. Elric estendeu a mão com uma expressão desesperada, implorando silenciosamente por mais um pouco de tempo. Ele não entendia completamente a natureza da energia luminosa, mas sentia o quão familiar, quente nativa humana estava penetrando em seu interior. A mulher estava perdida em suas memórias e de repente percebeu que havia perdido algo importante. Ele disse a Rovan que a verdadeira solidão só acontece quando o lugar está vazio e, enquanto ele mantiver o falecido em seu coração, não se sentirá sozinho. A menina acrescentou ao menino que se ele olhasse mais de perto, veria o quanto todos o amavam e se importavam com ele, e ele começou a pensar em como poderia olhar para o seu próprio coração. A mulher se ajoelhou ao lado do filho em uma clareira tranquila na floresta, refletindo sobre a mensagem de Mana, que é preciso valorizar o que é importante, mesmo que o tempo pareça parar. Depois, ela e o menino caminharam de mãos dadas pelo caminho do jardim sob a suave luz do sol. Aiden disse a Elric que estava esperando por ele apesar da falta de tempo e queria levá-lo com ele porque ele era mais inteligente do que parecia. Ele então acrescentou que tudo deu errado por causa de todos e pediu esclarecimentos sobre os detalhes, só por precaução. Ele olhou para ela com um olhar sério e perguntou se ela queria ir com ele. O homem com a espada notou que o menino tinha boas habilidades, então ele não deveria morrer em vão, e então perguntou para onde eles estavam indo. Eles começaram a falar sobre como alguém provavelmente havia sido designado para outra fazenda, onde observavam as crianças se transformarem em árvores e cultivarem árvores iguais àquela que estava na frente deles. Depois disso, ele afirmou com segurança que seu interlocutor se tornaria membro da Hell, levantando a questão de que tipo de organização era. Ele explicou que seu líder busca mudar o mundo com a ajuda da magia negra, e aqueles que se juntam a ele se tornam seus servos fiéis.
Elric perguntou diretamente se seu irmão havia criado a árvore. Então o homem com a espada perguntou que tipo de poder ele receberia, e o jovem de cabelos brancos respondeu que estava preocupado apenas com o que os sumos sacerdotes tinham feito, observando atentamente. Elric disse que não havia mais tempo e perguntou se ele iria com ele, mas ele recusou. Em resposta, ele afirmou que não havia escolha e levantou sua espada, atacando com força. Elric gritou, perguntando se o irmão Blake havia matado Madre Pauline e, se sim, por que ele buscaria vingança por isso. Cercado por raios azuis crepitantes, Elric declarou que não permitiria que o inimigo permanecesse vivo. Seu oponente recuou em choque e confusão, tentando compreender internamente o que estava acontecendo. Elric disse ao homem no chão que ele deveria ter se esquivado depois que o golpe de energia azul passou por ele. A figura tossiu, atingida pela espada, e a outra comentou friamente que esperava que ele não se sentisse muito ofendido. O homem cobriu a boca com a mão, horrorizado e com medo, e uma voz próxima o acusou de causar problemas a si mesmo. Ele afirmou firmemente que nunca faria tal coisa. Ele permaneceu inabalável enquanto as figuras torturadas se erguiam atrás dele e uma voz ordenava que pessoas como ele fossem perdoadas. Então, um homem com um rosto severo deu um passo à frente, apresentando-se como o vice-comandante da União de Vera, Oscar, de pé, confiante. O homem com a espada perguntou ao homem de cabelos brancos se ele havia estudado telecinese em Hell, mas o jovem respondeu com uma contra-pergunta. Depois disso, o jovem disse que nunca havia estudado magia e não tinha nenhuma ligação com Hell, e quando perguntado sobre como ele usava mana, ele explicou que ele mesmo havia estudado. Elric reagiu com descrença, enquanto o homem com o cajado admitiu que parecia plausível. O homem então se apresentou como Oscar, o vice-comandante da União de Vera, e pediu ao jovem que dissesse seu nome. O jovem se apresentou como Rowan e explicou que o departamento de fé estava envolvido em reconhecimento e coleta de informações, também contando com esgrima. Então o ancião achou que o sujeito era incomum, lembrou-se da pergunta dele sobre um possível erro e sugeriu que ele fosse lá fora pegar a lâmina. Elric se concentrou, invocando mana brilhante, mas naquele momento um homem correu até o vice-comandante com uma mensagem urgente. Um dos presentes informou ao outro que a árvore havia sido criada há menos de 2 anos, mas por algum motivo o feitiço havia sido quebrado. Elric questionou se o sumo sacerdote havia feito isso, observando que deveria haver vestígios deixados, enquanto os outros sugeriram que o sacerdote de Xiong poderia ter chegado primeiro. Ele examinou cuidadosamente a estranha condição do feto e insistiu que era necessário descobrir exatamente o que havia acontecido. Aiden pediu desculpas a Tel, lamentando não ter passado mais tempo brincando com ele. O homem com a espada disse que lamentava sua frieza com Lily, e o outro perguntou se ele já tinha visto muitas árvores como aquela, chamando de segundo em comando. Ele então perguntou se ela iria para outras fazendas no futuro e então comentou que achava que haveria se afogando em tristeza. Ele pediu firmemente para ser levado com ele, e havia uma clara determinação em seu olhar. Ele observou que o interlocutor não ficou indiferente ao que havia acontecido, mas simplesmente não expressou seus sentimentos externamente. Por fim, o homem loiro insistiu que a investigação era o mais importante e disse para eles o seguirem mais tarde.